Comentar com você, torcedor e torcedora do Fortaleza, também vocês, torcedores e torcedores do Fluminense. Mas a perspectiva aqui, na verdade, é pegar mesmo a do Fortaleza, então, nesse sentido, focar mais análise aqui na questão do Leandro Pici. Né? O Fortaleza perdeu o jogo para a equipe do Flusão, né? Do Raulinho de Oliveira em Volta Redonda. Numa partida, gente, que o Fortaleza poderia perfeitamente ter ao menos empatado. Né? Uma partida que, sinceramente, dava até mesmo para sair com a vitória hoje do Raulinho de Oliveira. A equipe ela teve muito mais finalizações, foram 20 finalizações contra 13 do Fluminense. O Fortaleza teve 5 finalizações corretas contra 5 finalizações também do Fluminense. Né? Então os números mostram, evidentemente, que o Fortaleza, a despeito de ter tido uma posse de bola muito menor, jogou cedendo campo e cedendo bola para a equipe do Fluminense. O Fortaleza competiu muito bem. Teve um primeiro tempo muito bom, né? O segundo tempo também, em vários momentos ali, conseguiu até ter o controle do jogo. O Fortaleza conseguiu jogar com muita identidade, mesmo sem a posse de bola, sem um percentual maior de posse de bola. O Fortaleza conseguiu mostrar que tem condição de executar um domínio sobre o adversário, mesmo sem a bola, mesmo cedendo campo para o adversário, e foi assim durante toda a partida. Mas mesmo quando o Fortaleza teve uma posse de bola menor, né, em vários momentos do jogo em que o Fortaleza teve uma posse menor, a ideia do domínio ela era clara, ela era flagrante, estava ali, era contundente, né? E o Fluminense ele tinha essa posse, mas tinha dificuldade para trabalhar à frente da defesa do Fortaleza, que acho que teve um bom comportamento no jogo hoje novamente, né? De novo, um bom comportamento. Acho que também ali os volantes souberam em alguns momentos também ajudar bastante a primeira linha. Acho que funcionou muito bem. E o Fluminense estava com muita dificuldade para gerar ali uma variação de jogo, né? Que fosse suficientemente qualitativa para furar o bloqueio defensivo do Fortaleza, porque a defesa se comportou muito bem. Fortaleza, portanto, ele foi desgastando, né, durante o jogo a proposta do Fluminense, e as suas estocadas via contra-golpes eram realmente muito interessantes, machucavam, de certa maneira, né? Não conseguia chegar a gol, mas machucava, assustava, né? E praticamente configurava um domínio que aconteceu durante vários momentos da partida, né? Na partida que a gente teve no Raulinho de Oliveira. Então o Fortaleza poderia perfeitamente continuar com essa proposta, né, até o final da partida, que provavelmente não teria o resultado que teve. Né? Então, o comportamento em campo, do ponto de vista de ter uma posse de bola menor, seguiu, né, nos minutos finais da partida, mas a ideia do jogo mudou completamente. A equipe muda de ideia, né, e o controle, perde o controle do jogo. Fortaleza para de querer fazer gols, para de querer de certa forma a equipe queria, né? Mas a equipe ela se dispõe a ficar apenas com o empate. A equipe se contenta com o empate, né? E acho que tem de se contentar com a vitória, tem que buscar a vitória. E o empate, neste caso, acaba sendo uma consequência, às vezes, natural disso e pode até perfeitamente ser aceito. Agora, não pode, por exemplo, se contentar com o empate quando, claramente, durante o jogo, né, as ações do jogo, né, os números do jogo mostravam que o Fortaleza poderia perfeitamente pensar em buscar o resultado positivo. Né? Este é o ponto. Então, num certo momento, a gente viu claramente que o Fortaleza desiste dessa ideia de buscar uma vitória, né? E passou a se contentar com o empate. A partir daí, olha como é interessante, né? Então, a partir daí, todas as ações, elas passam a ser ações muito menos qualitativas, né? Então, quando a equipe escapa para o contragolpe, teve uma ou outra situação ainda assim que até funcionou razoavelmente bem, mas já não feria tanto, né? A equipe já não consegue assustar tanto, a equipe já não consegue incomodar tanto. Por quê? Porque o jogador parece que já está muito imbuído, né, de ficar com o empate, que a equipe ficou. O empate está tudo muito bem. É como se a equipe tivesse ali, perdesse um pouco de foco na vitória. E, evidentemente, que quando a equipe ela se perde nesse sentido, o adversário ganha nesse sentido, né? E o ganho que o Fluminense teve foi o ganho do controle do jogo. O Fluminense não conseguiu sofisticar muito o seu jogo, né, a partir de então. Mas o jogo do Fluminense melhorou em virtude, né, da desqualificação do jogo do Fortaleza. Então o Fluminense melhorou não porque o Fluminense fez algo de muito diferente, não porque o Diniz fez substituições absurdas e tal. Né, o Fluminense melhora porque o Fortaleza piora, né, e ao piorar e ao desistir do jogo, dá campo, dá bola e dá possibilidade para que o Fluminense possa vencer o jogo, né. Quanto para isso, na verdade, na minha opinião, também a questão de que se eu tenho um contragolpe eu posso ferir, acho que tem que ferir, tem que fazer gols, né? Fortaleza teve oportunidades, não conseguiu fazer, por desatenção, por individualismo, por dificuldade de fazer um jogo mais associativo, né? Os momentos em que chegava a área do adversário nem sempre chegava numa situação em que pudesse, né, parar para coordenar, para pensar, para trabalhar ali a jogada, né, para cadenciar, né? A ideia, na verdade, era
de tentar finalizar o mais rápido possível, e acho que isso também é um erro, porque a equipe tem qualidade para trabalhar um pouco mais à frente ali da área do adversário, não precisa tentar finalizar com tanta rapidez. Então a ideia de finalizar o mais rápido possível também afeta a associação, né, de um jogador com o outro, né? Então a ideia do passe, né, ou mesmo a ideia de um passe para trás, para tentar passa para trás para tentar atacar um espaço diferente e receber essa bola, isso praticamente não existia, porque a finalidade era finalizar o mais breve possível, para ficar o menos tempo possível aqui, né, para voltar para o campo de defesa. Olha, não precisava jogar desse jeito, não era necessário jogar desse jeito, não precisava disso, porque quando jogou, mostrou que tinha condição de jogar, quando jogou, mostrou que tinha condição de ganhar. Quando jogou, mostrou que tinha condição de dominar, como dominou durante boa parte da partida, né? Então, na verdade, essa derrota, ela acontece muito porque a vontade de ganhar, ela passa a ser substituída pela vontade de empatar, ou seja, pela vontade de não perder. Então, a vontade de não perder supera a vontade de ganhar, e quando ela se estabelece, a equipe se fragiliza inicialmente mentalmente dentro de campo e depois futebolisticamente também, dando condição para que o Fluminense consiga construir a sua vitória. A vitória acontece a partir de uma bola recuperada no meio de campo, um lançamento absurdo do Léo Fernandes, jogador espetacular, né? E aí o Lima acredita até o fim, busca essa bola, acho que ali teve falha ali também da defesa do Fortaleza, a bola é jogada para o centro, esse tipo de cruzamento que eu sempre falo, que o jogador que não vai ao fundo do campo tem que fazer esse tipo de cruzamento, né, rasteiro, né, bola baixa, ou pelo menos aí a minha altura para trás, né? E aí pegou um lateral que joga muito ali por dentro, frequentando aquele espaço ali central da área, né? O Diego Barbosa acabou arrematando com um pé que não é o dele e fez o gol, né? Então, na verdade, aquele gol, a partir do gol, o Fortaleza se acelerou, só que já estava nos acréscimos, né? Então o próprio João Ricardo se acelerou, só que já estava nos acréscimos. O João não precisava fazer tanta... ficar segurando tanto o jogo. Agora, segurar tanto o jogo ali fazia parte da vontade de não jogar mais, né, de querer que o jogo acabasse, porque o empate era um resultado extremamente positivo para o Leão lá no Raulinho de Oliveira. Então, na verdade, o Fortaleza hoje mostrou que pode jogar e não teve um desempenho necessariamente ruim, né? Mostrou que poderia ganhar do time como o Fluminense fora de casa, mas não quis ganhar do time do Fluminense fora de casa. E o castigo foi muito severo, que acabou virando a derrota para a equipe do Fluminense. É uma pena, é lamentável, a equipe vinha apresentando uma ótima reação no Campeonato Brasileiro, né? Evidentemente que tem tempo ainda para conseguir construir uma campanha muito boa, mas não precisava dessa derrota, né? Se conseguisse empatar com o Fluminense no Raulinho de Oliveira, seria um resultado interessante, muito bom, na verdade, né? Por quê? Porque estaria jogando contra um dos grandes times do Brasil, fora de casa e tudo mais e tal. Mas a ideia de querer vencer esse time grande fora de casa, ela tem que ser materializada, sobretudo quando a equipe mostra dentro de campo que tem condição para isso. E hoje o Fortaleza mostrou durante grande parte do jogo que tinha condição para isso, portanto não precisava abdicar do jogo, né, esperando contar com um empate. O resultado foi o castigo da derrota, uma derrota que, infelizmente, a gente pode até sustentar que não foi tão merecido assim. Mas no final da partida, uma equipe queria ganhar, a outra queria apenas não perder. É isso.